A Palavra de Deus. Nós escolhemos hoje um texto aqui do Evangelho de Lucas. Gostaríamos que os irmãos nos acompanhassem o capítulo 5, a partir do versículo 27. Nós vivemos num mundo, como nós temos visto, que tem tomado conta da nossa vida. Esta pandemia do coronavírus, que fez com que a gente ficasse em quarentena por alguns dias, levou-nos a perceber algumas coisas que nós não percebíamos antes porque estávamos envolvidos pelo espírito de época, pelo espírito do momento. E o que foi que nós descobrimos? Que nós todos, nossa família, estava envolvida em demasia com este mundo que está aí fora, com as muitas solicitações que a sociedade nos faz, seja no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Estávamos muito perdidos, em verdade, precisando que Deus nos ajudasse a refletir. Nós sabemos que tudo que Deus faz tem uma finalidade útil. E esta pandemia, ela acontece por diversas razões. E uma delas, com certeza, é levar o povo de Deus a uma profunda reflexão sobre a sua dependência do espírito desse mundo. Nós temos uma visão um pouco diferente do povo de Deus em relação àquilo que a teologia tradicional determina. Enquanto os homens pensam que estão aqui apenas para viver uma vida, seja ela justa ou injusta, com boas ou com más coisas, nós pensamos que o homem tem uma alma que é dotada de eternidade e que ela está no mundo desde quando todas as coisas começaram. Isso faz uma grande diferença, porque quando nós consideramos o ponto de vista da existência da alma numa continuidade de vidas que se sucedem, nós começamos a compreender melhor os mecanismos da existência, principalmente no que toca à instrução deixada para o povo de Deus pelo Criador. Estas instruções, elas estão por toda a Escritura. Em todos os livros, nós encontramos preciosas instruções de eternidade. Deus quer nos preparar para grandes coisas. Nós temos um futuro a viver, porque somos habitantes deste planeta, fazemos parte desta civilização. E o povo de Deus, ele tem o especial papel de conduzir as nações no período pós-apocalíptico a encontrarem o caminho da felicidade definitiva. Poderíamos dizer aí da felicidade sustentável, né, usando um termo da nossa época. Então, vivemos, infelizmente, num conflito entre as coisas que nos ensina o nosso Deus e a dependência que nós temos desse mundo que está aí fora. De diversas maneiras, aí cada indivíduo tem um tipo de dependência. Nós precisamos refletir sobre isso, porque o mundo está em crise. Nós já vínhamos observando disputas de toda a natureza, uma profunda degeneração moral, ética, em todos os países. O homem começou a inverter os valores, a fazer do certo o errado e do errado o certo. Das trevas luz e da luz trevas, diria o Senhor. E as Escrituras, elas falam que isso iria mesmo acontecer em determinado tempo. Naquele tempo que antecede a morte do mundo velho, dessa sociedade que foi construída em cima de alicerces frágeis, porque é segundo o pensamento dos homens, para que uma nova civilização venha a ser estabelecida sobre um alicerce sólido. As Escrituras falam muito de rocha,
dizendo que a rocha do povo é Cristo, que a rocha do povo é o Messias, é o Adonai, é o escolhido, aquele sobre cujos ensinamentos se edificará o porvir, o futuro deste mundo. Vivemos um tempo de conflito entre o espírito do mundo, entre as nossas ocupações, a nossa profissão, aquilo que disseram que era a nossa vida e aquilo que Deus diz que é a vida do seu povo. Porque o Senhor, Ele informa que nós perderemos a nossa personalidade social, que haverá um tempo em que o povo de Deus ele será perseguido, será mal visto no meio da sociedade. Isso está por toda a Escritura. Se nós formos consultar as profecias, nós vamos ver que o povo de Deus vai passar por um momento de grande sufoco, por um momento de grande aflição. E podem ter certeza, os irmãos, que esses momentos que virão serão mais difíceis do que esses que nós estamos passando agora, durante esta pandemia. O medo de morrer que as pessoas têm, porque não conhecem a morte. Os religiosos estão todos intocados nas suas casas, com medo daquilo que pode acontecer, porque nunca foi lhes dito sobre o que é a morte, o que é a vida além da sepultura. Eles não têm noção do que é o mundo que existe do outro lado. É um mundo com duas faces, que o homem nunca quis saber muito bem os fundamentos. A humanidade sempre foi deixando de lado Deus, ou foi se apegando a essas formas sociais da mensagem divina que se constituíram em forma de religiões. Então, há esse conflito entre o que Deus diz que nós somos e o que vai acontecer com o nosso povo e aquilo que o mundo nos oferece, a dependência que nós temos ainda desse espírito pernicioso que é o mundo. Mas tudo está de acordo com o plano de Deus. Não existe nada que está fora do lugar. Algumas pessoas pensam que há alguma coisa errada, que Deus está castigando o mundo com a pandemia, com tragédias. Não é isso não. O que acontece é que o mundo é que escolheu caminhos que não são os caminhos de Deus. E como o terreno é fértil, tudo aquilo que aqui se planta, a gente colhe em abundância. E o homem plantou uma semente daninha e agora ele começa a colher os frutos dessa semeadura infeliz. Mas tudo está previsto no projeto de Deus para esta humanidade. Não é necessário nós pensarmos que há alguma coisa fora do controle de Deus. O Senhor está no comando de todas as coisas. A passagem que nós escolhemos aqui do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 27, ela fala sobre a vocação de Levi, que é o conhecido Mateus, o filho de Alfeu. A lição é importante porque Levi, como nós, ele era um homem que estava envolvido com as tarefas do mundo. Ele era um publicano, um recebedor de impostos. Quer dizer, a imagem aqui é muito certeira, precisa, porque não há alguém tão mais envolvido com o mundo, com o sistema criado pelo homem, do que um cobrador de impostos. Então a palavra diz assim: depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. Havia, nos momentos aqui que antecede essa passagem, aquela situação em que o Senhor curou um homem que ele era enfermo, não conseguia andar. Ele era um homem que tinha uma enfermidade, estava sem conseguir caminhar. Então o Senhor, diante daquele paralítico, ele teve lá uma questão com os fariseus, e que achavam que ele não tinha poder para perdoar os pecados daquele homem. E aí o Senhor diz a ele que tomasse a sua cama e levantasse e fosse para a sua casa, e assim as coisas se passaram. Então, depois desse momento, o Senhor havia saído com os seus discípulos e ele
passou num lugar onde Levi se encontrava. E Levi era um publicano. Os publicanos eram mal vistos no meio dos judeus, porque eles cobravam impostos para Roma. Os judeus, eles achavam aquilo tudo muito injusto. Então, eles eram mal vistos. E Levi estava ali na recebedoria, aonde ele recebia os impostos. Hoje, o nome seria coletoria, né, onde o sujeito recebia ali a parte que cabia ao Estado. Todo mundo tinha que pagar. O Senhor passou e olhou para ele e disse: segue-me. Então, diante do poder do mundo, diante daquela vida que envolvia Levi, Levi tinha família, Levi tinha amigos, Levi com certeza se preparou para ser um recebedor de impostos. Nós vemos que diante dele chegou em determinado momento um poder que veio do céu, representado na pessoa do Nazareno, na pessoa de Jesus, o Messias, o Adonai. Adonai e Jesus é a mesma pessoa, é o mesmo ser, é o mesmo primogênito que vem pastoreando o povo desde a sua origem antiga, desde os tempos em que ele desceu aqui à terra para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel e salvar o mundo. O Senhor, ele veio com essa divina missão. Então Levi foi confrontado em determinado momento com a presença de Deus, assim como também nós somos confrontados. Deus chegou na nossa vida em determinado momento e nós não entendemos muito bem o que ele queria, mas o tempo foi passando e o Espírito de Deus foi trabalhando a ponto de conduzir a nossa vida a uma situação em que nós vamos compreender os seus insondáveis mistérios. Começamos já a entender a sua grande proposta de transformar essa humanidade num mundo melhor, num mundo justo, num mundo onde predomina o pensamento de Deus, o pensamento da criação, o pensamento natural, as leis e regras naturais, e não aquilo que o homem criou com seus próprios pensamentos. Então, diz aqui o versículo 28, que Levi se levantou e deixou tudo o que fazia e foi caminhar com o Senhor. Seguiu o Senhor. E como nós também precisamos hoje tomar uma decisão diante da situação que está posta, porque começamos a perceber que o mundo, na verdade, se assenta numa base muito frágil. A casa dos homens, ela foi construída sobre a areia, né? O alicerce não é bom. E Jesus disse que essas casas, quando viesse as tempestades, elas não resistiriam de pé. E por isso o mundo vai aos poucos se afundando nos seus próprios equívocos, nas suas próprias mentiras, nas concepções que o homem cria para tentar justificar uma coisa que ele não sabe qual é a causa. Por isso estamos diante de situações em que o homem se vê perdido. Estão fazendo o que podem para sobreviver, mas o destino dessa humanidade já está escrito nos livros sagrados, que não são livros religiosos não, viu, irmãos? É preciso separar o que é religião daquilo que é a mensagem de Deus para o seu povo. São coisas bem distintas. Seguindo aqui com a leitura, no versículo 29, nós vemos que Levi, ele fez um grande banquete em sua casa. Isso porque ele entendeu que aquele chamado era a presença de Deus na sua vida. Então, o que ele podia fazer? Ele se alegrou muito. Disse, olha, eu vou fazer uma festa na minha casa. Afinal de contas, o reino de Deus chegou para mim. E nós precisamos também entender que Deus está nos chamando para grandes coisas e devemos nos alegrar, como se alegrou aqui o Levi, o nosso Mateus. Então, ele fez um grande banquete em sua casa e certamente ele chamou outros coletores. Quando nós recebemos de Deus uma coisa muito preciosa, nós queremos repartir com todas as pessoas. Queremos dizer para todo mundo, olha, chegou uma coisa muito especial na minha casa, na minha vida.
e queremos fazer uma festa e queremos contar para as pessoas, né, sobre aquela bênção que chegou, e nem sempre somos bem recebidos. Mas Levi fez como faríamos todos nós, né? Se alegrou com aquela bênção do alto, né, e fez um banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos, muitos publicanos que eram amigos dele, conhecidos da profissão, né, do serviço, da função que ele exercia. Eles vieram na casa também de Levi para ceiar com ele. E havia outros que também estavam à mesa. E os escribas, que eram homens letrados, né, os escribas eram aqueles que dominavam a escrita, além de serem escriturários do povo da época, eles também eram os copistas. Havia alguns deles que copiavam os textos bíblicos cuidadosamente. Então, os escribas eram pessoas importantes naquela comunidade. E Jesus teve alguns atritos com eles. Então, os escribas e os fariseus, eles estavam ali murmurando, né, falando para os cantos: quem será ele e tal? Olha, será que ele é mesmo dos céus? Porque, veja, ele senta com publicanos, senta com pecadores. Estavam estranhando aquilo, porque havia no meio dos judeus a ideia de que a pessoa tinha que ser pura para merecer a atenção do Senhor. Eles achavam isso. Nos nossos dias também não faltam igrejas que estão envolvidas com esse mesmo pensamento, com essa mesma mentalidade. Eu diria com o mesmo espírito, porque se acham puros, fazem ceias, que os pecadores não podem entrar, a pessoa que se separou, outro que é divorciado, outro que cometeu pecado, não pode entrar ali porque supostamente se reúnem nesses lugares os puros. Imagina que desde a época de Jesus, esse espírito está no mundo, porque não é o espírito de cima, é o espírito do mundo, que dá importância ao homem, dá a ele uma importância que verdadeiramente ele não tem. Eles estavam ali arrazoando-se entre eles, pensando: o que será? Quem será que é esse homem? E Jesus, ele percebia o pensamento das pessoas, porque o pensamento é a atividade da mente. E ele irradia-se no ambiente onde nós existimos. E os mestres, os profetas, eram homens que percebiam muitas vezes o que as pessoas estavam pensando. E Jesus, ele tinha esse dom em profundidade, assim como todos os demais dons do Espírito, Jesus os possuía em profundidade, em grande intensidade. Jesus percebeu o pensamento deles e, respondendo para eles, segundo diz aí o versículo 31, Jesus disse: não necessitam de médicos aqueles que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, aqueles que estão doentes. Esses sim é que precisam de médicos. Esses sim é que precisam de salvação. E nós precisamos entender a grande missão do Cristo e a igreja nesse ponto. As comunidades que se orientam pelo pensamento do Filho de Deus precisam entender que nós estamos no mundo para lidar com as pessoas que vivem em pecado, com as pessoas que cometeram transgressões, porque nós somos representantes do Deus vivo, desse Jesus aqui que foi sacrificado na cruz para a nossa redenção, para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados, não só dos nossos pecados, mas para a remissão dos pecados do mundo. Então nós estamos diante de uma coisa, evidentemente, que vai além do pensamento do homem, além da justiça humana. Ele veio justamente para perdoar os pecadores, os transgressores, os enfermos. Isso as pessoas nem sempre compreendem. Então nós que vivemos em pecados, que fizemos coisas torpes e vergonhosas, podemos estar tranquilos, porque estamos nas mãos de um Deus misericordioso, de um Senhor que veio ao mundo para a nossa salvação, para sarar as nossas feridas, as nossas doenças físicas, as nossas doenças morais. Aquele que veio para nós que estamos doentes. Não tem necessidade nenhuma de acharmos que somos puros ou diferentes das outras pessoas, viu?
Tem pessoas aí que empinam o nariz, né? Mas o nariz vai ser desempinado assim que morrerem, porque vão descobrir que não estão nos céus que eles imaginavam existir. A palavra então diz aqui que Jesus respondeu no versículo 31, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão doentes, os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então a palavra precisa ser anunciada a todos os pecadores, a todas as pessoas que nós pudermos alcançar, para que elas tenham a oportunidade de se arrepender das coisas más que fizeram e possam encontrar a via da sua salvação. Pode ter certeza, os irmãos, que aqueles que são pecadores, os que estão envolvidos aí nas trevas, que estão cansados da exploração do maligno, né, estão bem mais perto de Deus do que os virtuosos, porque as suas vaidades já foram desgastadas pela vida. E os virtuosos, eles acham que eles são virtuosos, mas eles não entendem que eles são almas eternas e que virtuoso é só mesmo o nosso Deus. E se eles mantiverem a sua altivez, o seu nariz empinado, isso aí a vida mostra, com o tempo Deus vai humilhá-los. E se não for nessa vida, pode ser numa outra existência, num outro lugar. Porque a alma vive constantemente animando diversos personagens para que ela se credencie, para que se prepare para ser um dia habitante da Jerusalém nova, do mundo novo, a nova humanidade. Nós somos filhos do Altíssimo, todos são filhos do Altíssimo. E todos terão oportunidade de encontrar a sua salvação e poder habitar e viver e gozar das coisas que a humanidade poderá viver no futuro. Estamos falando do futuro da humanidade, do futuro como civilização. Não é como um mundo religioso, califado, não é nada disso não, irmãos. É um mundo diferente, um mundo onde há uma consciência universal das leis naturais e da criação, onde a ciência é envolvida pelo pensamento divino. Então, cientistas, eles descobrirão coisas maravilhosas. Eles vão descobrir muito mais do que eles sabem na atualidade e deixarão de ser materialistas, porque conhecerão o verdadeiro Deus, que certamente não é o Deus das religiões. Jesus diz, então, que veio chamar os pecadores ao arrependimento. E ele levanta uma questão logo a seguir. Eles perguntaram para ele, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Os judeus tinham lá entre eles uma questão do jejum. O jejum não foi criado por Jesus, não foi criado por ninguém. Os judeus é que tinham o costume de jejuar. E eles jejuavam por razões espirituais. Os mestres se recolhiam, passavam um certo tempo, comendo uma comida insossa, né, uma comida leve, para poder ter condições de refletir sobre os ensinamentos do Senhor, para ter um contato melhor com o Espírito de Deus, ter comunhão com Ele, receber revelações. O jejum tinha um papel muito diferente desse jejum carcomido, dessa loucura que tem no meio chamado evangélico, onde as pessoas jejuam para ser vitoriosas nas causas terrenas. Imagine o que é um sujeito que faz jejum para ser vitorioso numa causa humana, numa causa terrena, sobre serviço, sobre trabalho, sobre doença, sobre dificuldades. Em vez de enfrentar a dificuldade, enfrentar a enfermidade com fé, com clamor ao nosso Deus, deixam de comer por um certo tempo para conseguir coisas que nem sempre são nobres aos olhos de Deus. Então, a questão do jejum é velha. Os discípulos do Senhor não jejuavam, e eles perguntaram, então, por que eles não jejuam? Jesus responde que é porque o noivo estava com eles. Quem é o noivo? É o Cristo, é o Messias. Então, se nós estamos com Cristo, nós estamos com o Messias, se nos foi dado o Espírito Santo, logo depois da ressurreição do Senhor, da sua entrada no reino da eternidade, foi dado ao povo o Espírito Santo. Olha, quem tem o Espírito Santo tem o Senhor. Quem tem o Espírito Santo tem Deus. Quem tem o Espírito Santo e Deus não precisa verdadeiramente jejuar por coisa alguma, a não ser que o sujeito se apegue aqui à interpretação literal das Escrituras
para poder justificar o que faz, para sustentar as antigas teses, né? Porque quem sustenta o jejum nos nossos dias estão sustentando as teses dos fariseus, dos escribas, dos judeus que jejuavam na época. E Jesus diz, olha, depois que o noivo não estiver mais aqui, falando da sua, não estiver mais presente junto deles, falando da sua morte, eles jejuarão, eles vão se recolher por causa da minha partida. Mas, uma vez dado o Espírito Santo, evidentemente não tem necessidade do sujeito jejuar por coisa nenhuma. Ou temos o Espírito Santo e o Espírito de Deus vivendo em nós, ou não temos. Ou temos um espírito do mundo. Se temos o espírito do mundo, então precisamos jejuar por coisas relacionadas com o mundo. Preste bem atenção no que diz Jesus, para você entender o que é que ele achava do jejum verdadeiramente. A palavra diz assim: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com ele, o noivo está com eles? Certamente que não, mas virão dias em que o esposo lhe será tirado. Falou aqui da morte dele. E então, naqueles dias, jejuarão. Mas Jesus diz logo a seguir uma parábola. E essa parábola tem como finalidade ensinar o quê? Sobre o jejum. Ele não iria fazer uma parábola para ensinar outra coisa. Sobre o assunto que estava ali sendo discutido. Aí Jesus diz assim: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser em uma roupa velha. Pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Então Jesus quer dizer o quê? Ele está querendo dizer para nós que o jejum é uma roupa velha. E se você pegar uma roupa nova, que era a mensagem que ele estava trazendo, evidentemente que não se tratava do jejum, senão ele não teria falado tal coisa. Se você pegar uma roupa velha e pegar uma nova e tentar emendar um rasgo que existe na roupa velha, certamente o rasgo vai ficar bem maior e a roupa vai se desfazer. Os irmãos concordam? Então, se você tem aí uma blusa velha em casa, aquelas blusas antigas que você gosta e tal, e ela estiver rasgada, pega um pedaço de tecido parecido, que é novo, e faz uma costura. Tem que fazer uma costura à mão. Faz uma costura à mão desse tecido novo naquele tecido velho rasgado. E você começa a usar a blusa para ver o que vai acontecer. Certamente ela vai se rasgar em 1000 pedaços. Porque a resistência e a natureza do pano novo é diferente do pano velho. O pano velho já está destruído, carcomido pelo tempo. E o novo é uma novidade. Ele tem uma rigidez muito maior. Certamente ele vai destruir o pano velho. E Jesus fala também dos odres. Os odres eram recipientes de couro onde se colocava o vinho. E quando você usava um odre durante muito tempo, ele ficava curtido daquele vinho que era colocado ali. O vinho, se demorava a ser usado, ele curtia aquele couro. E se você colocasse um vinho novinho naquele odre velho, o que acontecia? O couro se rompia devido à acidez do vinho novo. A mesma comparação com o pano novo e o pano velho. Então, o que o Senhor quer dizer para nós é que o jejum é, na verdade, um vinho velho. É uma roupa velha. Se você é uma alma velha, se você é uma alma que está ainda impregnada dos costumes da antiguidade, dos costumes dos judeus daquele tempo, você certamente é ainda um vinho velho. Você certamente é uma roupa antiga, uma roupa carcomida pelo tempo. É preciso renovar. Ou você recebe a novidade que Jesus trouxe, acabando com o jejum e com muitas outras práticas, que não tem necessidade, evidentemente, num ponto de vista mais elevado das coisas do espírito, das coisas da alma, ou você vai continuar sendo aquela criatura velha. E aí você vai descobrir que você, depois que morreu o seu corpo, que você não tinha a luz que você pensava ter. Então, já estamos num tempo apropriado, irmãos, à renovação da nossa alma. Deus está revelando a nós e a muitos outros irmãos, Deus está revelando novidades. Nós somos almas eternas.
todos os filhos do Altíssimo vão encontrar salvação, com certeza. Não existe inferno eterno, não existe nada eterno a não ser o nosso Deus. O universo ele cumpre um ciclo da criação, né? Um começo, meio, se desenvolve, se aperfeiçoa até atingir o ciclo da perfeição, até atingir o ponto para que Deus o criou, que nós ainda não sabemos, mas temos a certeza que foi criado para algo maravilhoso. E nós somos os habitantes dessa grandiosa obra de Deus que é o universo. Você precisa participar disso, deixar de lado os velhos conceitos. E aqui o jejum serve muito para dizer para nós que é necessário parar de beber vinho azedo, vinho velho, para beber o vinho novo, aquele que o Cristo veio trazer para nós, aquele que o Espírito de Deus está nos revelando. Jesus então diz assim, o vinho novo, olha o versículo 38, acompanha comigo do capítulo 5, Evangelho segundo Lucas, para nós concluirmos. O versículo 38 diz assim, o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. O que quer dizer isso? Jesus diz, há um tipo de alma nova, preparada para receber esse vinho. A mensagem que agora está sendo revelada, essas novas coisas que Deus está nos enviando, é para almas que estão prontas, para almas que estão dispostas a receber esta nova mensagem, esse vinho novo. Porque tem almas que não vão aceitar, e vão continuar batendo na velha tecla das religiões. Aquela velha tecla é coisa da Idade Média e muito para trás. Você, por atenção, você vai perceber que as práticas religiosas, elas são muito parecidas, porque elas vêm do mesmo espírito. É o mesmo espírito que está no mundo sempre querendo desviar o homem da sua verdadeira natureza, querendo esconder a verdade do homem, de que ele é eterno, filho do Altíssimo, que ele é uma alma que existe desde o começo da história desse planeta. E que todos nós somos habitantes do planeta e que Deus quer encher o mundo do seu conhecimento, da sua luz. Isso vai se passar, com certeza, agora com a chegada do reino. Então, o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Você precisa só saber se você não está sendo enrolado, tá bem? Porque tem odres que são velhos mesmo e que não mudam. E que a vida vai mudá-lo, né? Depois dessa existência, com certeza, eles vão ter uma experiência do outro lado que os seus corações vão devagarinho amolecer para receber, vão se dilatar para receber a mensagem, a boa mensagem de vida eterna que o Cristo veio nos trazer, que o Adonai veio nos trazer e que ninguém quis entender ao longo de todo o tempo. Poucos são os homens, bem-aventurados são os homens que compreenderam esta mensagem. Mas agora ela será revelada ao povo escolhido e com certeza não é a uma determinada religião, não. É o povo de Deus. As almas serão levantadas no tempo devido. Ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. Confirmando aqui que tem mesmo corações ainda cristalizados nas práticas antigas. E se nós percebermos que as pessoas a quem nós estamos dirigindo são almas velhas, que querem permanecer tomando o vinho velho, deixemos as pessoas, elas são almas eternas. Elas só estão vivendo uma experiência de insistência nas coisas velhas. Deixemos, elas vão sofrer as consequências no pós-mortem. Depois que morrer, eles vão perceber o que é a verdade. Vamos receber alegremente as revelações de Deus, esse vinho novo que Jesus veio nos trazer. Fica muito claro aqui, aquele que está com o Espírito de Deus, que está com o Espírito Santo, não precisa jejuar, porque está com o noivo, está com o esposo. Não tem necessidade de fazer jejum para coisa alguma. Entendamos de uma vez por todas. Que Deus nos ajude a receber com alegria a palavra do dia de hoje, que nos convida a abandonarmos os projetos do mundo, porque eles não vão ter futuro, os irmãos sabem disso, pelas Escrituras Sagradas. Está se aproximando o reino de Deus e haverá grandes desafios para nós daqui a pouco. Vamos mudar a nossa vida, vamos continuar fazendo as coisas que nós sempre fizemos, mas de olho no futuro, sabendo que de uma hora para outra nós vamos ter que deixar, como fez aqui o Levi, o nosso Mateus, como ele fez. Ele deixou as coisas de lado para seguir o Senhor verdadeiramente. Temos que fazer assim, vamos seguir com o Senhor verdadeiramente, porque
Daqui a pouco seremos chamados para grandes coisas, para nós ajudarmos a estabelecer o futuro, o reino de Deus, aquele estilo de vida que não vai passar, um lugar onde não vai ter religiões mais, as religiões não vão existir mais. Haverá um estilo de vida fundamentado na lei natural, no conhecimento da eternidade das coisas. Então, que fique o vinho velho para trás, vamos beber o vinho novo, vamos receber com alegria essa mensagem de Deus, sem nos preocupar com aqueles que não a compreendem, porque no tempo devido eles também serão despertados, porque são irmãos nossos, eles serão despertados para as realidades eternas. Que nós sejamos assim abençoados pelo nosso Deus nesse instante, possamos receber com alegria o seu Espírito, as suas bênçãos, que elas venham sobre nós, sobre o seu povo Israel, que está espalhado em todo o mundo, não só no estado de Israel, mas em todo o mundo, aqueles que são descendentes de coração, por meio da fé, aquelas almas que fazem parte do grupo que pertence esse povo que foi separado há muito tempo para um dia ser o farol a iluminar os caminhos desta humanidade. E Deus nos abençoe e nos guarde no seu grande amor, na sua bondade, nas suas misericórdias e nos perdoe de todos os pecados. Amém.